ZYU 202, Rádio Conselheiro FM, operando em 87,7 MHz. Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores. Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e você está comigo. Zuri Maurer. Em mais uma edição do programa Opinião Pública. E juntamente com o professor Jorge Carvalho, a raposa felpuda da política friburguense e operação técnica de José Augusto, apresentaremos análises e propostas para os temas de utilidade pública que realmente interessam e por vezes afligem a comunidade friburguense, especialmente aquela que se faz presente no pujante, mais sofrido e maltratado distrito de Conselheiro Paulino. Aqui tem opinião e é pública. Informações, análises, propostas. Está começando o programa Opinião Pública. E nesta 20ª edição, destacaremos as nossas expectativas para as futuras administrações, especialmente no poder executivo e legislativo, democraticamente eleitas no último pleito eleitoral. Tivemos a oportunidade de renovar as nossas escolhas, uma vez que votar é escolher. E sendo assim, uma vez tendo sido escolhidos os representantes nos diversos poderes, agora estamos acompanhando a formação dos seus secretariados, no que se refere aos governos estaduais, e ao Ministério, no que se refere ao Poder Executivo Federal. E, obviamente, da mesma forma, as movimentações nos poderes legislativos no âmbito estadual e federal. Sendo assim, neste momento, começamos a observar as tendências que estão sendo propostas com a formação dos primeiros e segundos escalões nos respectivos governos. Até porque, com a escolha daqueles que ocuparão essas pautas, consegue-se analisar, consegue se observar e consegue, sobretudo, se entender quais serão os programas e as políticas públicas a serem desenvolvidas, que obviamente estarão sempre submetidas aos seus chefes, mas, entretanto, a cada um dos secretários e ministros escolhidos e nomeados caberá a execução destes programas. E é o momento que eu diria de lua de mel entre os eleitos e os eleitores, até porque neste período todos aqueles que foram eleitos são muito assediados, são muito cumprimentados, são convidados para inúmeras cerimônias e eventos, desde sessões solenes, inaugurações, passando por batizados e até mesmo velórios e sepultamentos, conforme você já deve estar observando a presença dessas figuras em todos esses momentos. Desta forma, o programa Opinião Pública terá a oportunidade de debater, nesta edição,
o que se propõe e quais são as expectativas para o futuro governo do Estado. O ex-juiz federal, Wilson Witzel, que surpreendentemente conseguiu êxito no primeiro turno e no segundo turno, e desta forma foi eleito para a chefia do governo estadual. Tendo aqui nesta ocasião um ilustre político, um nobre convidado, muito próximo à sua excelência, o ex-juiz federal Wilson Witzel, para justamente nos trazer as suas informações, as suas expectativas mais próximas, enfim, nos posicionar acerca das pretensões do governo estadual com Nova Friburgo. É exatamente o que precisamos ter conhecimento neste momento. E também, obviamente, abordando a possibilidade de tê-lo na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para que Nova Friburgo não ficasse sem a representação municipal no órgão estadual. É importantíssimo que haja essa continuidade para que nossa cidade seja sempre contemplada nas decisões do Poder Legislativo Estadual. Sendo assim, por fim, o programa se mostrará bastante atraente, bastante interessante, até porque este ilustre convidado é bastante eloquente, motivado e eu diria, de certa maneira, empolgado com as novas possibilidades que irão surgir. E como sempre fazemos, nós iniciamos o nosso programa com a nossa aguardada resenha livre, que neste momento está prejudicada, uma vez que o protagonista, o ilustre professor Jorge Carvalho, se encontra na localidade de Conquista, que pertence ao 3º distrito de Nova Friburgo, Campo do Coelho, numa cerimônia oficial de inauguração de uma unidade escolar, onde ele está também sendo devidamente homenageado. Mas, em contato com a nossa produção, informa que assim que as cerimônias se encerrarem, assim que o protocolo anunciar o final de toda a ocasião, ele virá imediatamente ao nosso encontro para compartilhar dos seus conhecimentos e, evidentemente, estar juntos conosco nessa conversa que teremos com o ilustre convidado. Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. E você que está nas confecções e facções, nos escritórios, nas clínicas e consultórios médicos e dentários, nas drogarias, nas barbearias e salões de beleza e começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa, fique tranquilo, este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado a partir de 14 horas, no seu rádio, sintonizando em 87,7 MHz, pelo site radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. Anunciamos também que na próxima segunda-feira o programa Cidade Real, exibido pela TV Zoom e também transmitido pela internet a partir de 22 horas, estará tratando da prestação de serviços públicos com uma importantíssima concessionária que atua nesse segmento dos serviços de natureza pública em Nova Friburgo, obviamente. Trata-se de um momento de você, que certamente também é usuário desta concessionária, obter informações, até porque
face ao meu relacionamento já de muito tempo com todas elas, entendo que falta, sobretudo, informação, uma vez que a relação de consumo é compulsória, ou seja, traduzindo, você não tem outras alternativas no que se refere a se beneficiar e se ser atendido pelos serviços prestados por estas concessionárias. Especificamente na segunda-feira estaremos conversando com uma concessionária que está presente diariamente em todos os dias do ano em nossa cidade. Vale acompanhar com muita atenção. E já anunciamos também a presença do nosso ilustríssimo convidado, que, atendendo cordialmente o nosso convite, comparece para prestar também informações de utilidade pública, conforme eu anunciei no início do programa com o editorial que eu sempre faço. O momento agora, no que se refere aos quadros políticos, é da lua de mel, onde aquele eleito, ele é muitíssimo assediado, cumprimentado, abraçado, convidado para cerimônias diversas, inaugurações, jantares, coquetéis, batizados e, quiçá é ótimo, também para comparecer em velórios e sepultamentos. Você, atento ouvinte, já deve ter observado que nessas ocasiões registram-se a presença de figuras ilustres, mas que, a partir de 1º de janeiro, terão que realmente assumir a execução e a responsabilidade daquelas propostas anunciadas durante o período eleitoral. Sendo assim, queremos agradecer e anunciar a honrosa presença do vereador Paulo Sérgio Loubach. Pouquíssimos o chamam desta maneira. Me disse ele que quando esteve comigo na TV Zoom, somente eu e sua mãe. E quando assim dissemos o seu nome por completo, tratava-se de alguma situação de advertência. No meu caso, obviamente, não se trata. Mas é uma satisfação, amigo, tê-lo aqui conosco. É um prazer. A comunidade do sofrido e maltratado distrito de Conselheiro Paulino se sentem absolutamente privilegiadas com a sua presença. Seja bem-vindo. Boa tarde, Zuri. Boa tarde, Augusto. Boa tarde aos ouvintes da Conselheiro FM. Para nós é um grande prazer estar aqui. Agradeço o convite, é uma honra participar do seu programa, porque o homem público tem que ouvir a voz do povo. Muito bem. Então, isso é motivo de satisfação realmente estar aqui. Um pouco apreensivo, né? Porque hoje tem Fluminense e Atlético Paranaense. Tudo pode acontecer. Coração na parte da tarde agora já está palpitando. Mas futebol tudo é possível, né? Exato. Dizem os antigos que é uma caixinha de surpresa, né, amigo? Tomara que hoje aconteça essa surpresa. 3-0, 4-1, me dou por satisfeito. Eu também quero acompanhar o seu placar aí, mas não estando assim tão otimista quanto você. Companheiro, temos aqui uma pauta variada para tratar com a sua pessoa, enquanto aguardamos aqui a presença da nossa raposa felpuda, o ilustre professor Jorge Carvalho, que, conforme disse, se encontra na inauguração de uma unidade escolar municipal em Conquista, quando na ocasião também está sendo homenageado, e assim que o evento terminar, se concluir, ele virá imediatamente para o nosso estúdio, para aí termos time completo. E aí, Sérgio, a primeira indagação é a seguinte, amigo. Obviamente que sabemos da sua proximidade com o ex-juiz federal Wilson Witzel, eleito para o governo do Estado, de forma até surpreendente, passando pelo primeiro e segundo turno de maneira assim surpreendente e inesperada. Mas a escolha foi democrática. Assim a população se manifestou nas suas escolhas, até porque votar é escolher. Antes de falarmos
do governo do Estado, das suas perspectivas, do que podemos aguardar para Nova Friburgo e região serrana. Queremos ouvi-lo acerca da sua situação de momento. Você teve uma votação bastante expressiva, sendo candidato do PSC, obtendo 10.560 votos, o que o colocou numa posição de destaque na fila que aspira, evidentemente, uma cadeira na Alerj, o que eu entendo ser absolutamente necessário e profícuo para os interesses de Nova Friburgo. Nós não podemos sofrer descontinuidade na representação, qualquer que seja. Sendo assim, amigo, em que posição da fila você se encontra nesse momento? Zuri, nesse momento, nós estamos como primeiro suplente do PSC, né? Dois vereadores foram eleitos. Primeiro suplente. Nós somos primeiro suplente. Correto. O primeiro colocado, o mais votado, foi o Márcio Pacheco, do nosso partido, e o segundo colocado foi o Chiquinho da Mangueira. Então nós ficamos como primeiro suplente. Existe, na verdade, né, uma situação de um outro candidato que teve mais votos do que a gente, mas os votos dele não foram computados porque ele concorreu com uma liminar. E porque ele teve um problema na eleição passada, de 2016, para vereador no Rio de Janeiro, que deixou, inclusive, me parece, em falta de entregar alguns documentos necessários, né? E esse recurso estava no TSE, e na semana passada, na mídia, você está aí recebendo essa informação de primeira mão, estivemos lá no partido, onde já ficou acertado que a primeira suplência realmente é nossa. Ele inclusive vai assumir o mandato de vereador, e o partido posicionou porque ele é membro da Polícia Militar, e o desejo dele era levantar algumas bandeiras dessa corporação que realmente merece todas as nossas homenagens, né, todo o nosso carinho, todo o nosso afeto e agradecimento acima de tudo. Infelizmente, nesse estado hoje, muitos policiais morrem, né, essa criminalidade avassaladora, mas se Deus quiser, a partir do próximo ano será tratada de maneira responsável. Só para ilustrar, amigo, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é a que mais mata, mas também é a que mais morre entre todos os estados brasileiros. Né? Exatamente. Então, e aproveitando o ensejo para mandar um grande abraço para todos os nossos guerreiros do 11º Batalhão, o melhor batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, não canso de falar isso. Mas então ele assumiu certos compromissos durante a campanha, e nós fomos chamados ao partido para a gente conversar e realmente levantar essa bandeira também, junto com um colega que está assumindo como vereador na cidade do Rio de Janeiro. Né? Estamos aí, então a expectativa é essa, mas estamos de maneira bastante serena, porque houve todo esse contratempo com os deputados que nesse momento se encontram presos, e o Chiquinho da Mangueira é um deles, né? Mas a nossa postura é de tranquilidade. Tudo que faço na minha vida entrego na mão de Deus, a vontade é dele, porque reconheço que não cai uma folha que não seja da permissão de Deus, e a gente ficou feliz com esse resultado da votação. Esses 10.560 votos nos deixaram muito felizes. Por quê, Zuri? Mostra de maneira clara e transparente que nós estamos no caminho certo. Eu fui candidato a primeira vez no ano de 2012, não é isso? 2012, tive 1.103 votos, fiquei na suplência de vereador, assumi o meu mandato durante 10 meses. Aí fui candidato a vereador em 2016, 1.983 votos, praticamente dobramos a nossa votação. E agora, nesse ano de 2018, como deputado estadual, a primeira vez que tivemos a oportunidade de disputar uma eleição para deputado estadual, para o legislativo estadual, 10.560 votos. Então isso nos deixa estimulados e fica demonstrado de maneira evidente que o caminho é esse, é trabalhar, é ouvir a população, é discutir com a população, entender o anseio da população, que é quem paga realmente a conta, né? Eu costumo dizer, o nosso mandato é um mandato propositivo.
A gente sabe alguém que tem um problema e conhece uma possibilidade de solução. Eu gosto muito de fazer esse intercâmbio, essa intermediação entre o problema e a solução. E com isso a gente vem tendo conquistas. Nós tivemos várias conquistas no nosso mandato de vereador nesses 2 anos, agora vamos completar 2 anos desse mandato, que realmente justificaram e muito. E é uma forma da gente agradecer, né? E ter gratidão principalmente. O povo de Nova Friburgo, Zuri, fale quem falar, não acredite quem não queira acreditar. É o melhor povo do Brasil, disparado, é um povo ordeiro, hospitaleiro, e isso vai nos motivando, porque a vida pública você paga um preço nesse momento político. Certamente. Esse momento político totalmente desfavorável no Brasil, né? Onde a imprensa noticiou muito, malversação da coisa pública, muitos políticos envolvidos, e infelizmente algumas pessoas tendem a colocar todos nessa vala comum. Mas vivi uma experiência muito interessante nessa eleição. Primeiro que ela foi igual às outras, sola de sapato, indo na casa das pessoas, visitando algumas empresas, algumas confecções que abriram as portas. Fazendo conhecido corpo a corpo. É o corpo a corpo. A nossa campanha sempre foi assim. As 2 de vereador e essa foi igual. Mas eu fiz uma coisa diferente e que me estimulou muito, que foi ficar no sinal de trânsito, conversando diretamente com o eleitor e pedindo o voto ali e colocando o nosso posicionamento, o nosso desejo, caso viesse a assumir o mandato. E no princípio houve um certo temor, inclusive algumas pessoas que estavam comigo: Sérgio, como é que o cidadão vai aceitar isso nesse momento? A gente tem receio. E para nossa grata surpresa, tanto é que eu fiquei todos os dias que pude ficar. Muitas pessoas que estavam com o carro, com o ar ligado, baixavam o vidro para eu entregar o meu material, para eu dialogar. O máximo que eu ouvi, Zuri, foi: vereador, te agradeço, mas eu já tenho candidato. E aí eu reforçava: por favor, não deixe de votar, né? Que é o voto que fortalece a democracia. Certamente. Que é a sustentação da democracia. Renova as escolhas. Então a minha gratidão é eterna. E muitas pessoas agora encontram comigo e me falam: achei muito bacana você ter ficado no sinal, só você, sem nenhum assessor, só eu, pedindo voto. E eu votei em você por causa dessa atitude. Então eu quero agora ser conhecido nessa cidade como político do sinal de trânsito que faz campanha pedindo voto. Porque realmente foi uma coisa assim extraordinária. Eu gostei muito da receptividade. Então, Zuri, independente se nós ganhamos, ficamos como suplente ou não, mas demonstrou que a gente está no caminho correto. A gente está fazendo a coisa certa. A gente está realmente retribuindo um pouco do muito que o povo de Nova Friburgo me deu nessa minha carreira política, que é uma carreira curta, mas graças a Deus uma carreira que tem conquistado muitas coisas bem-sucedidas. Sem dúvida. E uma descontinuidade, companheiro, nesse momento da nossa representação, e aí quando digo nossa, de todo o Estado, evidentemente, mas especialmente da região serrana e de Nova Friburgo, sobretudo, na Assembleia Legislativa. Depois de padecermos durante muitos anos sem essa representação, tivemos a oportunidade de retomar essa condição através de Rogério Cabral, verdade, que lá esteve, seguindo por o Anderson Nogueira, que também deu sequência a essa representação, e agora existe a expectativa, e eu diria a possibilidade bastante viável, de tê-lo na Alerj. Isso significa muito para o município, né? Para aqueles que não entendem a função de um deputado estadual na Casa Legislativa Estadual, talvez não se apercebam da interrupção da sequência, o que nos causaria prejuízos, sobretudo políticos, para a representação de Nova Friburgo. Verdade, concordo com você. Inclusive, nas visitas que eu tive oportunidade, Zuri, eu reforcei esse pedido. Disse: no passado próximo nós já tivemos 2 deputados. Exatamente. E Nova Friburgo tem condição de continuar tendo 2 representantes. Né? Eu falei muito isso. Pelo seu colégio eleitoral. Exatamente. Nós poderíamos ter tido 2 deputados eleitos de maneira direta. Isso é importante, né? Mas essa representatividade que você mencionou, ela é de extrema importância. Porque, primeiro, que nós somos um polo dessa região, nós temos municípios que caminham junto com Nova Friburgo.
E quando a gente vai bem, a nossa economia está acontecendo, a gente acaba carregando esses co-irmãos, que eu costumo dizer, que são municípios que nós temos relacionamento, né? Eu mesmo tenho muito relacionamento com Bom Jardim, com Cordeiro, com Cantagalo. Em São Sebastião do Alto tem os amigos, Trajano, Madalena. Então aqui eu costumo dizer da nossa região, porque ela é nossa realmente. Sendo que Nova Friburgo é a locomotiva. Então a gente tendo 2 deputados aqui seria muito importante. Agora o desejo é esse, né, Zuri? Caso venha a ser da vontade de Deus, que nós possamos realmente assumir o mandato, a gente vai trabalhar muito. Eu sou bairrista, deixei isso claro na minha campanha. Logicamente, um deputado estadual, ele é um deputado para atender o estado do Rio de Janeiro. Nesse caso você vai ser municipalista. Municipalista, é. Mais do que novo. Exatamente. Porque eu digo o seguinte, são 70 deputados. Se cada um fizer pela sua área, o estado do Rio vai bombar e vai voltar a participar do cenário nacional como sempre o fez nos anos passados. E a gente tem que lutar por isso. Então, se cada deputado atuar bem na sua área, na sua região, o estado do Rio vai bem. Por que São Paulo é essa potência, Zuri? Porque o interior de São Paulo é muito forte. Fortíssimo. E nós temos perdido isso com essa verdadeira quadrilha que se infiltrou lá no Palácio, de anos aqui, saqueando o Estado e o Estado do Rio descendo de ladeira abaixo. Então, a expectativa agora tem que ser muito positiva. Nesse momento, a minha esperança é muito grande do nosso governador realmente mudar a história desse Estado, que isso é um compromisso que ele assumiu várias vezes, e a gente observa na montagem do secretariado. Não me aprofundei ainda nos nomes, mas você vê que são pessoas diferentes do que vinha acontecendo aí, porque trocava o bolo e as moscas continuavam as mesmas, a gente costuma usar esse termo, e agora não, agora a gente já começou uma coisa diferente, e esse é o caminho. Nós temos que aproveitar esse momento político para realmente colocar em prática e materializar essa mudança que a população exige. Mas certamente, e queremos ouvi-lo com detalhes acerca do perfil do futuro governador, do governador eleito, mas ainda não empossado, suas propostas, suas expectativas, suas ligações com Nova Friburgo, até porque a grande maioria desconhece, mas no que se refere à definição da sua pretensão, obviamente, porque assim se candidatou, de se tornar deputado estadual. Quando isso deve ser definido? Qual é a data limite para que haja um apaziguamento da situação? Bem, Zuri, seremos diplomados agora no mês de dezembro, né? Ele na condição de titulares e suplentes, todos serão impostos. Exatamente. Correto. Serão diplomados. Correto. Diplomados. Correto. A diplomação pode ocorrer por procuração. Então o fato dele nesse momento estar detido não vai impedir da diplomação. Correto. Então eu vou ser diplomado como primeiro suplente e o Márcio Pacheco e o Chiquinho da Mangueira também serão diplomados, mas aí como deputado de mandato. Ocorre que a posição do partido em relação a ele, o PSC vai convidá-lo a se retirar do partido. Isso já está definido pela estadual. Será convidado a se retirar? Esse é um ponto, porque o PSC, Zuri, logicamente os partidos são feitos de pessoas, mas o PSC é um partido mais tradicional, mais conservador, que trata de maneira diferenciada e que dá uma autonomia nas municipais. O PSC é um partido diferente. Para você ter uma ideia, um nobre colega contando para fortalecer isso, eu nunca participei de outro partido, sempre fui do PSC. Ele foi a Brasília, porque à época o Bolsonaro estava afiliado no PSC, como ficou até o início desse ano. Que ele teria pretensão de disputar uma eleição de deputado estadual, e ele é de Nova Friburgo. Ele foi até o deputado Bolsonaro, falou dessa pretensão, e o Bolsonaro falou: você tem que conversar com o pastor Everaldo, que estava lá em Brasília. Ele foi até o pastor, falou: olha só, você tem que ir a Nova Friburgo conversar com o Totoca e com o Sérgio Lobac, é eles que definem. Então isso é bom, isso fortalece. Sem dúvida, as bases. E nós conversamos com ele, e ele entendeu o nosso desejo de disputar uma eleição como deputado, e falou: não, a vez é sua, porque você está na cadeira de vereador, eu vou te ajudar agora, e pretendo vir candidato a vereador na próxima legislatura. Eu falei: perfeitamente. Então o PSC é um partido que atua muito nessa linha, de fortalecer as executivas municipais.
Então, essa decisão já foi tomada, me passaram isso na semana passada, numa reunião que tivemos. E as informações que aí não é oficial, né, Zuri? A gente escutamos... São isso oficiosas. Exatamente. Que o Ministério Público, após a diplomação, vai atuar efetivamente para que ele não possa ser empossado. Então, o cenário hoje é esse, né? A gente, logicamente, gostaria de ter entrado de maneira direta, né? Mas a vida é assim, né? Às vezes um jogador reserva, ele entra na contusão do colega e decide a partida e toma até uma posição de ficar como titular. A vida da gente é assim. Não vou entrar no mérito, a coisa está muito ainda na inicial, inquérito ainda que está ocorrendo, não existe nem processo. Mas se errou, que pague. Se não errou, o próprio judiciário pode vir a público e dizer, está tudo certo. Retome seus direitos. Exatamente. Mas o cenário hoje é justamente esse. O Ministério Público vai acompanhar muito. Agora, o que eu não aceito, aí o cidadão Sérgio Lobac, independente da minha condição de suplente, o que ocorreu nesse ano e continua ocorrendo. 3 deputados presos. Se ele está preso, ele não pode participar das sessões, ele não pode atuar como legislador. Como é que fica recebendo salário? Exatamente. Isso é um escárnio com a população. Isso é um saque aos cofres Eu não públicos. Aceito isso de maneira nenhuma. Sem dúvida. Eu penso o seguinte, meu amigo, você errou, pague sua conta lá e resolva a sua vida, depois você volta para a vida pública. Agora, isso é um absurdo, o que demonstra que o Estado do Rio está do jeito que está por causa disso. Porque isso é inconcebível. Além do deputado estar recebendo, todos os assessores continuam recebendo. De igual forma. Com as verbas de gabinete, com tudo. Isso não existe isso. E eu entendo que no ano que vem, com essa reformulação que ocorreu na Assembleia, em torno de 53% de novos deputados, isso não vai ocorrer mais. Eu, se estiver lá, vou sempre me posicionar contrário a isso. Pode ser comigo, com qualquer um. Meu amigo, vai lá, resolve a sua vida, depois você vem para cá. Agora, ficar recebendo dinheiro público, as pessoas morrendo nas filas dos hospitais, as pessoas morrendo por falta de medicamentos, Zuri. O Estado nessa situação lastimável que ele se encontra. Precária. E nós temos que ficar assistindo isso. Isso aí, para mim, é uma coisa que tem que ser riscada da história desse Estado. Amigo, isso é conhecido como tapa na cara da população. Exatamente. Inclusive, essa semana eu estava conversando com um amigo que é empresário, e ele me falou, no domingo ele falou, Sérgio, amanhã eu tenho uma guia de R$80 mil de imposto para pagar. Eu pago, mas pago contrariado, porque eu sou obrigado. E ele está certo. E aí, porque você não tem nenhum retorno. Ou o retorno, quando acontece, ele é muito pontual e, na maioria das vezes, eivado de corrupção. Exatamente. Nós estamos acompanhando isso diariamente. Até no que se refere a essa questão, que você muito bem colocou, de que os deputados afastados e presos mantêm os seus privilégios financeiros, como também as suas assessorias. Concordo com você, uma vez afastado, isso tem que ser suspenso. E até diria o seguinte, caso a justiça entenda que o afastamento, a prisão foi indevida, foi falsa, não foi justificada, não foi devidamente comprovada, ele poderia, inclusive, recuperar... Aí seria justo, exatamente. ...os seus honorários referente ao período porque ficou impedido de exercer a sua função. Então, estaríamos tratando de uma injustiça. Pois é. Então, você, como operador do direito, já fique atento a essa possibilidade também, através de uma mudança, imagino que no regimento interno da casa... talvez passando por lei orgânica estadual, para que essas mudanças fossem feitas e corrigidas. E outra coisa, Zuri, que essa reforma política que aconteceu, ela foi muito superficial. Muitíssimo. Ela teria que se aprofundar mais, ela teria que ser verdadeira. Eu sou a favor do recall eleitoral. Eu também. Sou totalmente a favor. Como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Exatamente. Você entrou com o seu plano de governo, o seu projeto de governo. Ali tem que ter datas a serem cumpridas. Um cronograma. Um cronograma. Você não cumpriu, meu amigo, por favor, se retire, o segundo colocado vai assumir. Porque nós vivemos aqui na nossa cidade, no país inteiro, no Estado, estelionatos eleitorais. Porque hoje a força da mídia, ela é muito forte. E existem grandes empresas grandes assessoria de marketing político, que têm uma condição de mascarar um candidato,
quando na verdade ele não é aquilo. Então o eleitor, na verdade, ele é ludibriado. E eu sou contra isso também. A gente tem que se posicionar, nós temos que mudar a história desse país, agora começando a fazer o dever de casa nos poderes, tanto no executivo como no legislativo e no judiciário. A gente tem que rever o que realmente a gente quer, porque tem que ser para todo mundo. Não cabe mais, Sérgio, nessa análise muito franca sua, cortando inclusive na própria carne, o atual modelo. Exatamente. A população, e especialmente os eleitores, os 135 milhões de eleitores, numa população de 200 milhões, mostraram exatamente que não toleram mais o atual cenário. Deram o seu recado, manifestaram-se nas urnas, com total discordância e eu diria revolta e indignação com o atual cenário. E digo a você o seguinte, o que você também certamente deve concordar. Este tipo de comportamento, amigo, que verificamos agora em outubro deste ano, daqui a 2 anos se repete novamente. Aqueles pretensos candidatos ao poder legislativo municipal e ao poder executivo municipal que estejam atentos. Tem que ser avaliado. Eu fico muito triste, Zuri, porque essa eleição, ela foi mais uma vez você votar por exclusão. Exatamente, pela falta de opção. Isso é muito ruim para o país. Por isso que eu gosto muito e incentivo muitas pessoas que nunca participaram de uma eleição, que venham participar, para a gente oxigenar a política, para que o cidadão tenha mais opção, realmente. Eu incentivo muitas pessoas que nunca foram candidatos. Inclusive agora daqui a 2 anos vai ter eleição de vereador. Eu não sou mais candidato a vereador, isso já está definido, desde a eleição passada meu grupo já sabia, mas eu quero montar uma nominata, quero trazer pessoas novas realmente para a política, as pessoas que nunca foram candidatos, que ela venha participar. Muito bom. Para a gente oxigenar o poder. Isso é muito salutar, Zuri. Muito salutar. Muito bom. Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. E você que está nas construções, nas oficinas, nos pontos de táxi, nos postos de combustíveis, nos supermercados, nas bombonieres, nas padarias. Estou cercado por amigos, bares e restaurantes, e começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa. Fique tranquilo, este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas. Sintonizando no seu rádio 87,7 MHz, ou também acompanhando pelo site radioconselheirofm.com.br, ou também pelo aplicativo da emissora, disponível no Google Play. E na sequência do programa Opinião Pública, você continua comigo, Zuri Maurer. E com ele, o professor Jorge Carvalho, que a partir deste momento compõe o nosso time, tendo assim a nossa escalação titular, com todos aqueles convidados para essa ocasião. Sentimos-nos, professor, extremamente também felizes pela sua chegada, que já foi devidamente justificada no decorrer do programa, o motivo do seu atraso, do seu comparecimento ainda que nessa segunda metade, enfim, lhe dei aqui todos os créditos merecidos, mas temos satisfação em tê-lo aqui também nessa ocasião. Seja muitíssimo bem-vindo. Boa tarde, Zuri, boa tarde, Gutinho, boa tarde a todos os nossos convidados aqui presente. Ilustre vereador, já anunciou, Zuri? Já estamos conversando aqui há mais de 40 minutos. Sérgio Loubach, aí futuro deputado estadual,
a caminho de assumir uma vaga na Assembleia Legislativa, e a gente aproveita aqui para desejar a ele toda a sorte do mundo e com certeza traga coisas positivas para Friburgo. E eu quero aqui, Zuri, também, sim, professor, dentro da justificativa, eu fui retribuir uma gentileza do ex-secretário de Educação e ex-vereador Marcelo Verli, que teve lá a sua sala de leitura hoje na escola VV de Lajoli, em Conquista. E o Marcelo, quando foi secretário de Educação, ele fez uma homenagem à minha pessoa, também com a sala de leitura na escola Alberto Meyer. E gentileza gera gentileza. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então, eu tive o prazer de retornar à escola VV de Lajoli, que foi construída ao tempo em que fui secretário de Educação e Cultura no município de Nova Friburgo, inaugurado em 2 de junho de 1990, na gestão do prefeito Paulo Azevedo. E a gente observa, Zuri, como é importante a realização do homem público ao longo do tempo. Uma administração não é obra de uma só pessoa, né? O que eu disse lá para o secretário Renato Satiro, para a subsecretária Patrícia, eles estão fazendo hoje a história que vai ser contada lá na frente, como nós fizemos no passado. E tive a oportunidade, e eu que tenho sido muito crítico ao governo municipal, eu tive a oportunidade de ter sido levado a uma creche que fica ao lado da escola, creche Otelina, e Centro Municipal de Educação Infantil. Quero parabenizar aqui a administração municipal, o prefeito Renato Bravo, ao secretário Renato Satiro, pela qualidade da obra e a qualidade dos equipamentos. Fiquei impressionado com o que a comunidade Conquista está recebendo em termos de qualidade de obra e de equipamento, e com certeza também da parte de pessoal, dos profissionais de educação, que são extremamente dedicados. Eu fiquei feliz porque o que nós fizemos lá há 25 anos atrás, há 26 anos atrás, 28 anos atrás, tem uma ampliação agora de qualidade que vai levar da creche berçário até o 9º ano do ensino fundamental. Muito bom. Na mesma região. E tudo que é feito pela educação e para a educação e tem qualidade, vai ter sempre o meu apoio, independente de ser crítico do governo ou não. Então, parabéns ao prefeito Renato Bravo, ao secretário Renato Satiro e toda a sua equipe, a subsecretária Patrícia e toda a sua equipe pela qualidade da obra entregue à comunidade do 3º Distrito. Saí de lá muito feliz. Educação tem que ser prioridade. E tudo que for feito pela educação e que tiver boa intenção e tiver resultado, nós vamos elogiar sempre. Exatamente, professor. E corroborando o seu depoimento, reforçamos a linha editorial do programa Opinião Pública, em que analisamos e debatemos gestões públicas. Isso. Falei isso lá. Jamais pessoas. Pessoas não... Correto? Então, Paulo Sérgio é ótimo. Também conhecido como Sérgio Lobac. Quando a administração pública, professor Jorge, desenvolve trabalhos que realmente beneficiam a população, especialmente em áreas sensíveis como saúde e educação, serão sempre aqui celebradas, destacadas e reverenciadas. Este é o nosso comportamento, independentemente do nosso perfil crítico, contundente e que por vezes incomoda. Então, a sua manifestação caracteriza bem este nosso comportamento. É a nossa linha, né? Exatamente. Nossa linha. E vai segundo, sempre ser assim. Não exatamente. Segundo, eu também quero lhe tranquilizar, dizendo o seguinte: você que, obviamente, também foi homenageado hoje na ocasião, tendo comparecido, sendo citado, fazendo uso da palavra, esteja convicto, amigo, que as homenagens serão merecidas, são merecidas e serão permanentes, mesmo aquelas em caráter póstumo. Que demorem bastante, né, professor? Exatamente. Muito bem. Tá certo.
Isso é uma certeza, mas vamos deixar lá para frente. Eu acho que prefiro em vida. Nós também, amigo, nós também. Vamos seguir a pauta e conforme anunciado, e você que está nos acompanhando desde o início, está acompanhando essa nossa conversa muitíssimo interessante, esclarecedora, com o vereador Sérgio Loubach, que certamente a partir de janeiro, pelo cenário que se desenha, estará ocupando uma cadeira na Assembleia Legislativa para que, sobretudo, o município de Nova Friburgo não sofra descontinuidade, professor Jorge, na nossa representação, que padeceu durante muito tempo, foi retomada com Rogério Cabral por 2 mandatos, deu-se sequência com Anderson Nogueira e agora temos a expectativa e assim queremos que isto continue com a presença de Sérgio Loubach na Alerj. E aí, caro companheiro Sérgio, para aqueles que não conhecem ainda o ex-juiz federal Wilson Witzel, governador eleito e ainda não empossado para o governo do estado do Rio de Janeiro. E sabemos da sua proximidade com sua excelência. Você que esteve desfilando com ele aqui em nossa cidade, fazendo contatos com instituições e veículos de comunicação, aí no mês de, acredito que de maio, há cerca de 6 meses atrás, quando tratava-se de um ilustre desconhecido. E eis que durante a sua campanha ele consegue se apresentar como pretendia, e entendo que aquele debate entre os candidatos a governador do estado do Rio de Janeiro no primeiro turno, se não me falha a memória, o que tem acontecido muito ultimamente no dia 23 de outubro, foi decisivo para as pretensões do então candidato, que se sagrou vencedor no pleito, tanto no primeiro turno, entendo, e também no segundo. Qual é o perfil, qual é o comportamento, qual a forma de agir e pensar do futuro governador do estado do Rio de Janeiro? Bem, Zuri, o doutor Wilson, né, a carreira dele, a vida dele, foi uma vida de grande sucesso, grandes desafios e grandes conquistas. Ele é natural de Jundiaí, né, cidade, inclusive, que o nosso amigo Sergião reside, Jundiaí, me lembrei agora, me reportando. Sérgio Correia, doutor Sérgio Correia. Foi meu aluno aqui no colégio Rui Barbosa. Também, professor. Ele hoje reside lá em Jundiaí. Doutor Wilson é de lá, né, de uma família humilde, e veio para o Rio de Janeiro, trabalhou na prefeitura como servidor, depois oficial fuzileiro naval, depois defensor público, quando a primeira cidade que ele assumiu como defensor público foi Nova Friburgo. Foi Nova Friburgo. Isso, o que nos motivou, inclusive, a dar o título cidadão friburguense a ele em maio passado. E depois, 9 anos na magistratura federal, né, no tribunal do Rio de Janeiro, Espírito Santo, que é um tribunal único. Trabalhou na vara criminal durante um tempo, sofreu ameaças quando estava no Espírito Santo, retornou para o Rio e ultimamente estava na vara civil e de execução fiscal. E ele pediu a exoneração da magistratura em março. E quando eu o conheci, ele ainda estava como juiz, num escritório de um advogado, amigos de ambos, ele me convidou: Sérgio, tem um amigo meu que é juiz federal e quer ser candidato a governador, eu quero te apresentar ele. E passei a conhecê-lo. Primeira pergunta que eu fiz, inclusive esse dia eu estava olhando a foto que nós tiramos nessa primeira vez, e ele fez um símbolo do 3 assim, e eu também fiz, que era o Wilson Witzel, que era a pretensão, só que isso na campanha não foi para frente, mas a intenção era essa. E a pergunta que eu fiz, falei: doutor, o senhor está largando um cargo onde nesse momento milhares de brasileiros estão estudando com afinco para tentar chegar na posição de juiz federal, um dos concursos mais difíceis, né? E o senhor está abrindo mão disso. E a resposta que ele me deu, ele falou: Sérgio, eu tenho 3 filhos, ele tem 4 filhos, né? Um do primeiro casamento, que inclusive é cozinheiro de um hotel 5 estrelas lá no Rio,
um hotel muito famoso. Ou seja, um chefe de cozinha. Chefe de cozinha, muito renomado. Muito renomado. E 3 filhos do segundo casamento com a dona Helena, que é advogada. Ele falou, olha só, o Rio de Janeiro foi o estado que deu as oportunidades todas que tive na vida. E eu hoje me sinto desconfortável, porque quando eu vou atuar num problema, ele já foi instalado. A minha intenção é atuar na prevenção do problema, para que ele não venha a ocorrer. Então, por isso que eu estou largando mão da magistratura para disputar a eleição como governador. E desde aquele momento, Zuri, nós estávamos falando isso antes do nosso Ibope aumentar. O cenário político é outro. Essa onda de insatisfação, votando por exclusão, falamos isso anteriormente, professor, né? Isso era latente. Então, eu vi nele uma possibilidade de realmente ser um diferencial. E naquele instante eu assumi o compromisso com ele, porque eu tinha recebido convite de 2 ou 3 partidos, 3 partidos, para vir candidato a deputado por esses partidos e sair na janela do PSC. E aí eu firmei esse compromisso, falei, mesmo que eu não seja, ele me falou, eu vou me filiar no PSC, ele não estava filiado, porque existe a incompatibilidade, né? O magistrado e a promotoria não pode se filiar a partido político. E ele falou, eu venho candidato pelo PSC. E eu falei com ele, doutor, mesmo que eu saia do PSC, o meu governador é o senhor. E fizemos uma agenda aqui no mês de abril. Ele veio, e aí a gente começou a conversar e ele me passando as ideias, inclusive essa história de acabar com a vistoria no Detran, ela nasceu aqui, e eu estava tomando café com ele no hotel, professor, ele me perguntou, falou assim, Sérgio, como é que é esse negócio da vistoria do Detran? Eu olhei para ele e falei, eu estou falando para o juiz federal ou estou falando para o meu colega que vai ser candidato? Exatamente. Falei, sabe uma coisa? Eu falei, doutor, estou falando, o meu avô, inclusive eu estou indo de encontro com o meu avô me ensinou. Meu avô dizia o seguinte, meu filho, o homem tem que falar da história que viveu, não da que ouviu falar. Mas para o senhor eu vou falar do que eu escuto falar. Eu vou dizer o que a gente escuta. Para como que funciona esse sistema? Cada história tem 3 versões, exatamente, né? A minha, a sua e a verdadeira. Exatamente. Que dificilmente é conhecida. Exatamente. Então, quando eu falei para ele, ele falou assim, eu vou acabar com isso no início do meu governo. Vou acabar por decreto. Foi a palavra que ele usou. E eu comecei a ver realmente nele esse desejo de pegar e realmente se dedicar muito ao estado do Rio. Aí em maio ele retornou aqui de novo, mas nós estávamos tendo dificuldades, Zuri, de dar visibilidade a ele, né? Porque ele precisava de visibilidade. Certamente. Até porque o magistrado, ele, em regra, ele é muito recatado, recolhido, né? Ele não é muito de participar de clubes, de ter muitos amigos, de até festas, em função enfim. Não pode e não deve, né? Do exercício do cargo. Vai ter um dia que ele vai ter que julgar um amigo que está com ele o dia todo. Então, isso já é normal do juiz. Então, essa foi a dificuldade. Mas nós tivemos aqui em vários locais, apresentei vários amigos, e no meu íntimo eu sabia que quando o eleitor entendesse quem ele é realmente... Conhecesse o perfil. Exatamente. Eu sabia que ele tinha um grande potencial. Grande potencial. Inclusive, no dia, na quinta-feira anterior ao primeiro turno, ele me ligou à noite, perguntando como estava aqui. Eu falei, doutor, o meu material é todo contigo, a aceitação tem sido excelente. Ele falou assim, Sérgio, nós estamos no segundo turno. Eu falei, bom, vai estar o Eduardo Paes em primeiro, bem, e ele ali embaixo. E no dia da eleição, eu fiquei mais feliz com o resultado dele do que com o meu. Porque para mim foi surpreendente. Eu não vou mentir aqui que eu sabia. Para todos nós. Não vou mentir. Mesmo aqueles que votaram nele. Foi surpreendente realmente o resultado dele no primeiro turno. Agora, ele navegou na onda do Bolsonaro, que foi o ponto de desequilíbrio dessa eleição. Professor Jorge. Olha, Sérgio, a responsabilidade do juiz Wilson Witzel é muito grande. Com certeza. É uma situação que o Estado do Rio de Janeiro está saindo, vai sair. Parece que está fechando agora o refis estadual, que
acho que a última semana, sexta-feira encerra, e vai entrar um volume de recursos muito grande que vai fazer com que o governador consiga, pelo menos, fechar a folha, com, inclusive 13º. Verdade. O governador Pezão está já para anunciar esse benefício obrigatório ao servidor público do Estado do Rio de Janeiro. Já é uma grande coisa, porque quando você tem o funcionalismo pelo menos equacionado, com todos os erros que ocorreram no Estado do Rio de Janeiro, quando você não tem problema com funcionalismo, a máquina tem condições de rolar, de funcionar, né? Então ele já pega isso um pouco mais organizado. Agora, a questão da renegociação da dívida do Estado do Rio de Janeiro, que o governo fez com o governo federal, talvez possa acarretar problema nesse negócio da vistoria, porque ele vai ter que abrir mão de receita. Exatamente. Ele vai ter que abrir mão de receita e essa renegociação parece que não permite. Então tem que ter ele vai ter que ter um entrosamento muito grande com a equipe do Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, e também com os setores ligados ao parlamento, tanto estadual quanto federal, que autorizaram essa renegociação. Então não é fácil e não será fácil a vida do governador. O Estado do Rio de Janeiro passa por uma crise que não é só fluminense, são 16 estados brasileiros. Comentamos isso aqui, né? essa questão na edição passada. Nessa situação complicada, e ele vai ter que ter muito bom senso, muita luz, muito jogo de cintura, acima de tudo, habilidade. Primeiro, para lidar com a Assembleia Legislativa, que nós não sabemos qual é a composição que ali está. Sabemos de uma grande renovação e, com certeza, outra maior, porque tem alguns elementos eleitos que estão devidamente recolhidos. Né? Estão né? Não sabemos, professor, se eles virão a campo. Então, há uma incógnita nesse sentido. Inclusive, coisas que a gente sabia nas eleições passadas, que seria o presidente da Assembleia Legislativa. Essa altura do campeonato, a gente já tinha vislumbrado quem seria, e hoje não temos isso. Então, esse é o cenário político. O cenário político do governador é complicado, o econômico também, e vamos torcer aí para que ele possa conduzir com extrema habilidade toda essa situação que ele vai encontrar. Porque a partir do momento, 1º de janeiro de 2019, ele é governador de todos os fluminenses, quem votou e quem não votou nele. Então nós temos que torcer pela boa gestão. Não adianta ficar torcendo por quanto pior, melhor, porque o barco que se porventura afundar, nós somos passageiros dele. Exatamente. Professor, eu concordo com a sua análise. Em relação à vistoria, salvo o melhor juízo, me parece que ela custa mais do que arrecada, porque existe todo um sistema, né? Primeiro, esse sistema foi criado para bancar a corrupção do Estado. Ali é fonte indiscutível de corrupção. Onde o cidadão comum é inconcebível, professor. O senhor tem que fazer uma vistoria num carro que é de sua propriedade, muitas das vezes há 10 anos no seu nome, você morando no mesmo município. Então isso não existe em lugar nenhum do Brasil, só existe no Rio. Eu quero deixar claro que eu não sou contra a atitude dele, não. Estou falando economicamente. Eu estou vendo o problema técnico. Mas aí, segundo ele me passou esse número, eu não pesquisei, custa R$200 milhões por ano, essa vistoria. Porque é uma empresa terceirizada. E tem os prédios que são todos alugados, na sua grande maioria. Não vou dizer todos, porque eu não tenho exatidão. Mas muitos são alugados. O de Friburgo é alugado, né, e de muitas cidades. Quer dizer, existe um custo dessa estrutura. Exatamente. E qual é a intenção agora? Você vai fazer pela internet, quando tiver troca de propriedade, aí sim vai ter feita a vistoria, mas aí já existe um aparato para isso, né? Por exemplo, quem tem o gás já tem as empresas que tem que fazer lá a vistoria, uma estrutura muito menor e a quantidade de carros muito menor. E os royalties, para o ano que vem, a expectativa é que realmente vai acontecer um grande crescimento,
né? Porque a Petrobras começou já a respirar e as coisas estão se posicionando de uma maneira mais positiva. Acho que já até acharam a pedra fundamental da Petrobras. Pois é. O pessoal tinha roubado. Teve isso, exatamente. né? Então, existe o royalties ano que vem, o repasse vai ser maior, né? E em relação à vistoria, eu acho pouco provável que ele mantenha. Do que eu conheço dele, eu acho muito pouco provável. Sim. Agora, a gente sabe também, né, professor, só para terminar meu raciocínio, que às vezes na coisa pública tem sempre querer poder. É o que você mencionou. Vai ter que fazer uma ponderação para ver, né, que às vezes existem algumas coisas que a gente quer fazer de uma forma, você é obrigado a manter de outra, pelo menos durante um período, até você poder adequar. Porque em relação... se tiver, rapidamente, que se tiver no orçamento essa rubrica, ela faz parte, você sabe que você é vereador, sabe que o orçamento ele é uma peça de ficção, porque ele estima a receita e fixa a despesa. Tá? Quer dizer, você só pode ter executar a despesa se você arrecadou. Então, se essa fonte de arrecadação, e com certeza está no orçamento, ele vai precisar da Assembleia para refazer, essa fonte de receita. Ainda tem outro detalhe. Ele tem que provar contabilmente aos órgãos do Ministério da Economia, ele tem que provar contabilmente que essa atividade, que essa rubrica, ela não gera recursos para o Estado. Pelo contrário, ela causa despesa. Então, o secretário de Fazenda dele vai ter que ter esse trabalho minucioso nesse sentido. Essa análise está sendo feita já pelo pessoal da transição, lá no prédio da Firjan. Inclusive, anteontem eu falei lá que vai ser o secretário da Casa Civil, isso já está sendo tratado, né, para ver se realmente ele já coloca isso, porque foi uma das grandes bandeiras, né, da eleição dele, a segurança e esses detalhes de tolerância zero com a corrupção. Em relação à Assembleia, é isso que eu estou te falando, a vida é assim, né? Essa decisão dele de deixar a Assembleia resolver por lá, eu não gosto, eu particularmente, porque logicamente ele vai precisar da Assembleia, é óbvio, né? Então esse distanciamento que tem acontecido entre ele e essa discussão para a presidência, para a mesa diretora, né? Isso eu, no lugar dele, estaria atuando mais efetivamente, mesmo que de bastidores. Essa ideia dele de deixar o poder legislativo para lá, aí vem da inexperiência da vida pública dele. Isso é um erro primário. Eu concordo. Nesse aspecto eu concordo. Inclusive, eu falei assim, mas lá atrás, nas nossas conversas, né? Nas conjecturas, né? Aí ele falou, não, Sérgio, se eu mandar o projeto para lá e os deputados votarem contra, eu vou para a mídia e vou dizer que eles estão votando contra a população. Eu na hora não rebati, mas não é assim que a coisa funciona, né? Você não pode ter um relacionamento desse. O ideal é que você mande um projeto que você consiga convencer a maioria dos deputados, pelo menos, que esse projeto é salutar, é saudável para o município. Até porque nós sabemos, né, Zuri, o político agora entrando no mandato, a eleição daqui a 4 anos, ele está pouco se lixando para a opinião pública. Infelizmente, a grande maioria deles pensa assim. Né? É verdade. Então, esse receio realmente que o professor Jorge tem, eu tenho. Esse cenário já era para estar todo desenhado. Exatamente, já tinha que ter definido quem é o presidente. Isso aí. Aqui, ó, nós vamos apoiar fulano de tal e vamos começar a fazer a composição da base. É assim que atua. É assim que faz. Você não pode deixar o legislativo ter esse caminho de confronto. É isso aí. Porque você vai pegar uma Assembleia de 70 deputados, muitos são novatos. 53%. E outros são extremamente experientes, como diz Zuri, são velhas raposas da política. É verdade. Que sabe exatamente colocar a armadilha. Então, os governos que eu participei como vereador, passada a eleição, nós já tratávamos logo da composição da Câmara. Eu concordo sim também. Quem vai ser o presidente, quem é o líder de governo, aqui, ó. Com os vereadores, trata o líder de governo. E só traz aqui as coisas mais importantes. Isso aí. E o presidente aliado com o chefe do executivo. Para quê? Para que não haja solução de continuidade do governo. Porque se você deixar lá,
a Assembleia, o Parlamento é um teatro, né? É verdade. O Parlamento é um teatro. Você vai para ali e você fala aquilo que o sujeito quer ouvir. Isso. Sem a responsabilidade do que aquele discurso seu pode acarretar em termos de consequências. Mas você falou o que o... E aqui em Friburgo, você conviveu bastante com isso. Tinha verdadeiros artistas dentro da Câmara que falava aquele negócio, botava cadeirinha na rua para pegar a assinatura e está enganando o povo. Teve isso, Você tá vendo que o Jorge? sujeito está enganando o povo. Teve isso, né? Não, continua tendo. inclusive. Pode isso, Jorge? Não poder não pode, mas o povo gosta também o de... povo gosta. Passa lá e bota o nome. Para quê? Não sei. Se pra fosse pintar assim, a tava lua de muito azul. bom, né? Pô, Se fosse assim, meu amigo, se a assinatura resolvesse, Exatamente. botava toda a minha assessoria, um em cada bairro, vamos catar a assinatura. exatamente. Então, esse encaminhamento, vamos ver se o governador muda para que ele tenha, exatamente. já que ele quer fazer mudanças e mudanças que precisam da Assembleia, que ele tenha uma bancada firme, um líder que saiba negociar e um presidente aliado. Senão ele vai ter dificuldade. Esse aspecto aí, realmente, eu estou preocupado. Porque a inexperiência. Vou dar um exemplo aqui do partido do Estado, o PSL. Declarou voto ao André Correia. Apoio. E agora? Pois é. Que situação. Os meus 13 deputados vão votar com o André Correia. E agora? Então, faltou habilidade. Você tem que ver o cenário, mas já começar a trabalhar esse cenário já. Agora, as últimas notícias, que tem supostamente 3 candidatos à presidência. A deputada Tia Ju, o André Siciliano, o deputado André Siciliano, que inclusive está como presidente. Exato. Deputado do PT. Exatamente. Deputado do PT, e o Márcio Pacheco começou a ganhar força, o deputado do PSC. Inclusive já com o apoio confirmado do PSL. Então hoje o PSC tem lá, hoje, 14 votos. Porque como diz o professor Jorge, está registrado. Costeando o alambrado. Isso, porque hoje falta um voto do PSC lá. Então ele hoje, Está na guardado, verdade... devidamente guardado. Devidamente guardado, Um do PSC está devidamente guardado. Então, o Márcio Pacheco está começando a alinhar, e eu também não gosto dessa posição do nosso governador de deixar a Assembleia resolver lá. Se tem 14, faltam 23. Pois é, são 70, né? 23, mais 14 mais 23 da maioria. Ele, maioria Exatamente, simples, elege o presidente Elege e a o mesa presidente. diretora. Então, agora ali, o vereador, ali é acordo. Você sabe disso, é acordo. É costurar isso, o governador tem que pegar isso de frente, ele assumir. Não delegar, não, assume e resolve. E outra coisa que me preocupa, que ele me falou durante a campanha, ele disse que não ia negociar cargo com os deputados. Eu falei, mas como é que o senhor vai fazer? Não, o deputado vai ter emenda. Isso aí esquece, isso é utopia. Emenda principalmente esse primeiro ano, porque vai usar o orçamento desse ano. Na cabeça dele, inicialmente, ele daria 5 milhões de emenda para cada deputado, coisa que não vai acontecer. Agora, não é crime cargo comissionado. Não é crime, isso faz parte do contexto político. O que eu não aceito é um apadrinhado que não trabalha, aí não. E que não tem competência. Que não tem competência, aí não. Agora, isso faz parte da política. E isso aí ele vai ter que flexibilizar isso. Só para descontrair um pouquinho, você pode falar com o governador. Se ele precisar do secretário de Educação, estou aqui. Olha só, imagina o nível do governo como ia ganhar. Exatamente. O crescimento, né? Certamente. Ele falou isso comigo esses dias, que encontrou comigo lá na OAB. Então, Zuri, porque ele tem que realmente tirar a toga. Né? Exatamente. Tirar a toga, professor. Agora a política é a arte de você negociar. Não é de negociar, tá? É de negociação. Né? Composição exige os deputados, eles têm as bases. Vamos falar que supostamente eu venho assumir o mandato, eu vou querer tudo para Nova Friburgo e nossa região. Se ele largar a nossa região, eu vou ficar satisfeito? Vou ficar votando com ele? Não tem condição. E é sobre isso que nós queremos ouvir. Quais são as pretensões do futuro governo do Estado com a região serrana, especialmente Nova Friburgo. Mas vamos rapidamente descontrair, relembrando fatos
por vezes inusitados, que ficaram registrados na história da política, que, segundo é dito pela sabedoria popular... Reza a lenda. Pois é, reza a lenda de hoje, meu caro Zuri, ilustre vereador, reporta-se a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro com um grande deputado que fez história no velho MDB, depois no PMDB, Délio Leal. Délio foi um deputado extremamente correto ali na sua trajetória. Acho que era da região de Vassoura, se não me engano. Isso, e ele tinha uma conversa muito boa. O Milton Belo lembra bem dele. O Délio era muito sábio. Uma vez, numa reunião no PMDB, lá no Almirante Barroso, saiu uma confusão e... Saiu confusão, sempre, é ótimo. Aquelas discussões e tal. E um vereador de uma cidade vizinha falou assim, não, porque se mandar fulano de tal lá para a nossa região, eu não aceito, porque eu não me dou com ele, não me dou com não sei quem. Fez uma lista de inimigos dele. Aí o Délio Leal falou assim, rapaz, você não pode fazer isso não. Eu só tenho 5 inimigos. Tem uma fila grande para entrar. Mas eu só posso lidar com 5, porque senão, o que acontece? Se eu tiver muitos inimigos, eu fico fraco e eles fortes. Então a fila é grande. Só tem a chance de entrar nos 5 se eu fizer as pazes com alguém ou se alguém morrer. Então faça isso na sua vida. Arrume 5 e cuide desses 5. Se você tiver 50, eles são fortes e você é fraco. Exatamente. Grande ideia. Sem dúvida. Sabedoria. Sem dúvida. E este momento de descontração também constará das memórias do ilustre professor Jorge Carvalho, em livro que está sendo produzido sob a competente orientação editorial da queridíssima professora Márcia Machado, tendo o título provisório de Nasci Desprovido do Medo. Muito bom, professor Jorge. E o livro está bem adiantado. Está bem adiantado. Essa semana nós escrevemos o capítulo a partir do dia que Friburgo teve 3 prefeitos. 3 prefeitos. Um dia só, Heródoto, Tião Pacheco e Neuci. No mesmo dia, menos de 24 horas. Sensacional. Sensacional. Esse seu livro realmente ele vai causar grande repercussão, professor. Olha, talvez, né? A gente espera que sim. Mas o importante é registrar esses episódios que eu começo a contar a partir do governo 44. Teve isso. Teve isso. Foi o primeiro governo do Paulo Azevedo. Na verdade, eu puxo lá da eleição de 82, que o Heródoto ganhou do Paulo, eu venho fazendo um relato de toda a costura. Um histórico. O Wilton participou. De toda a costura que nós fizemos em 6 anos para ganhar a prefeitura. Que foi um trabalho de todo mundo. E a partir dali, os desdobramentos dessa gestão. Então, essa parte eu já concluí. Já concluí o prefeito vice-versa, quando o Paulo renunciou para ser vice do Neuci. E os processos todos, o que eu acompanhei em Brasília, sensacional a história. Pena que eu não posso contar tudo, né? Exatamente. Não posso relatar os bastidores. Mas, depois, o dia que o Heródoto tomou a prefeitura tomou a prefeitura... E o vereador que arrombou a porta, e por aí Teve isso. Vai. Professor, nós faremos, já combinei com você, a Van Premier, que eu acho um nome chique, desta sua publicação, tanto aqui na Rádio Conselheiro FM, quanto na TV Zoom. Agora esteja certo do seguinte, amigo, pode ser que no lançamento não tenha tantas pessoas, mas a vendagem vai ser extraordinária. A gente vai mandar comprar. Né? Exatamente. Tem muita gente que vai mandar comprar anonimamente para fazer a leitura na íntegra. Não, Zuri, você me permite, eu mesmo quero fazer um pedido. Por favor. Arruma um convite para eu ir na noite de autógrafo. Não esquece, não. Já está convidado. Amigo, vai ser um grande prazer estar lá presente. Você estará conosco, esteja certo. Posso abrir mão de tanto conhecimento. Vai ser uma situação, vai ser um momento inesquecível. Agora, Zuri, só concluindo aqui. Conclua. As pessoas que conheceram, eu devo muito, quer dizer, a Márcia, sensacional o que ela está fazendo. Fantástico. Mas muito a minha irmã, falecida professora Celi.
porque ela fez, ao longo da minha vida pública, tudo que saía na imprensa em relação ao meu nome ou ao governo, ela arquivou. Bacana, então são, né? 6 pastas que nós estamos pesquisando, com tudo detalhado. E que está facilitando demais. Professor, isso hoje é conhecido, nós que nos surpreendemos diante dos termos da modernidade, isso é conhecido como press release. Né? O que se chamava antigamente de arquivo, hoje se chama de press release. Sensacional. Olha, muito bom. Sérgio vai continuar, mas antes eu tenho que, obviamente, também saudar você que está nas agências bancárias, nas repartições públicas, nas igrejas e templos religiosos, nas creches e nas escolas, nas portarias dos prédios, em sua casa ou mesmo no trânsito, e começou a nos acompanhar a partir deste momento, fique tranquilo, este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado a partir de 14 horas, sintonizando em seu rádio 87,7 MHz, pelo site radioconselheirofm.com.br ou também baixando o aplicativo da emissora disponível no Google Play. Reitero também convite para que você, caro ouvinte e usuário dos serviços de concessionárias, esteja nos acompanhando atentamente na próxima segunda-feira, a partir das 22 horas, pela TV Zoom ou também pela internet, uma entrevista que faremos com um importantíssimo diretor de uma concessionária que presta serviços ininterruptos todos os dias do ano. Vale você assistir atentamente, porque percebo que na maioria das ocasiões em que o conflito se estabelece, tem como causa, sobretudo, a ausência de informação. Até porque, conforme disse anteriormente, esta relação é compulsória, ou seja, obrigatória. Mas, além dos seus deveres, você tem o direito de ser muitíssimo e transparentemente bem informado. Caro vereador, o que podemos aguardar do programa de governo que contemplará, obviamente, a região serrana e Nova Friburgo? Zuri, antes de responder, mandar um alô pro pessoal do Instagram. Olha como é que sobe coraçãozinho ali, parece fogos de artifício. Coisa linda, hein? Obrigado, pessoal, estão acompanhando o nosso trabalho. Obrigado pelo carinho e pela atenção de vocês. Acompanho o seu agradecimento. O que eu gostei também é que os coraçõezinhos sobem sobre a minha imagem. Isso aí. Que me deixa envaidecer. Exatamente. Será que estão vendo lá na padaria? Professor, por favor, tranquilize-se. Caro Sérgio. Bom, Zuri, a expectativa, como a gente já começou aqui, ela é positiva. Espero que ele tenha sabedoria de ouvir as pessoas certas, porque nós sabemos que o poder atrai os inimigos e afasta os amigos. Sem dúvida. Né? Então, isso eu fico preocupado nesse momento, porque eu conheci um Dr. Wilson. Ganhou o primeiro turno. Quando nós tivemos num evento, o Wiltinho estava comigo, na Barra da Tijuca, num clube. Eu tomei um susto quando ele chegou. Parecia um popstar com insegurança, ele não conseguia andar. Tamanha quantidade de pessoas querendo fazer aquela selfie, dizer, eu estou aqui. Então isso me preocupa muito. Agora, ele vai ter que saber lidar com isso, vai ter que aprender a lidar com isso. Esse vai ser o desafio. Exatamente, esse é o primeiro ponto. Agora, ele não tenha dúvida, ele está tentando e está até o momento conseguindo formar um secretariado técnico, que esse secretariado técnico entendam, todos eles, que eles entendam, professor. E aí eu gostaria até de pedir o seu aval, se a minha análise está correta. Ele é técnico, mas ele está na coisa pública, que é política. Eu fico muito preocupado quando você coloca um secretariado, não, eu sou técnico, mas eu não quero ouvir o deputado, eu não quero ouvir o vereador, quem manda aqui sou eu sei que... Eu não gosto disso, entendeu? Pior é quando ele fala assim, eu sou técnico e odeio política. Exatamente. Mas está lá no cargo. Então... Isso aí. Então esse é um outro ponto,
que isso aí está fadado ao insucesso. Então os secretariados têm que ter essa sabedoria. Eu estou aqui, eu sou técnico, eu sou professor, ele tem buscado muito isso, né? De universidade, sou funcionário, concursado, isso é muito bom. Agora, que ele tenha em mente todos os dias, o meu cargo é técnico, mas, acima de tudo, é político. Eu vou ter que me relacionar com políticos, vou ter que fazer político o dia inteiro. Porque política não é só legislativo, executivo, nada disso. Política é o dia a dia, né? É uma arte. Exatamente, e ali a coisa é pública, não é privada. Ele tem que cumprir normas, tem que andar pelo caminho correto da gestão pública. Esse é um ponto também que tem que ser. Agora, em relação às promessas de campanha, eu entendo que ele vai buscar ao máximo possível atendê-las e realmente colocá-las em prática, salvo o juízo que foi feito pelo vereador Jorge Carvalho, que conhece muita política, conhece a vida pública, muito mais do que eu sou pato novo, estou começando agora, mas gosto muito de aprender com quem sabe. Ele vai ter que buscar esse ponto de equilíbrio, isso é muito importante. Agora, tolerância zero com corrupção, isso você nem tenha dúvida, vai cortar na carne. Procurou prestigiar tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil. Ele falava para mim: Sérgio, eu vou acabar com a Secretaria de Segurança Pública, porque eu não aceito um delegado da Polícia Federal mandar num coronel da Polícia Militar. Você está desprestigiando a tropa. E a segurança pública vai ser tratada dentro do meu gabinete. Então a Polícia Civil e a Polícia Militar terão status de secretaria. Isso já está definido, ele já cumpriu. O aparelhamento, o treinamento, a parte também de salário, que é um fator motivacional importante das polícias. Porque se ele conseguir, Zuri, amenizar a segurança pública no Rio, trazer ela para uns números consideráveis, aceitáveis, né, que dá para você suportar, já será um grande ganho. Eu tenho um vídeo dele, quando nós visitamos o teleférico. Ele estava descendo o teleférico junto com o senhor Rodolfo Acre. E ele diz assim: senhor Rodolfo, e aquele teleférico do Alemão parado lá? Aí o senhor Rodolfo fala assim: aquilo lá é viável. Aquilo lá é viável. E ele diz assim: eu vou ganhar, você governador, e o senhor vai botar aquele teleférico para funcionar. Aquele teleférico, se você conseguir trazer segurança para aquela região que é uma das mais difíceis, que é uma das maiores, né, professor? Extremamente muito difícil. Aquilo ali realmente vai bombar de turista, que o turista gosta de entrar naquele teleférico e ver lá as comunidades. O turista gosta disso. Então, essas são as expectativas, que ele possa realmente cumprir aquilo que ele tem de objetivo. Em relação à nossa região, ele pretende, me falou isso, e vou cobrar, se eu estiver na Assembleia ou não tiver, eu sou vereador, eu tenho que lutar por aqui, por Nova Friburgo e pela nossa região. É uma ZPE, né, uma zona de exportação, que é o tal do Porto Seco que as pessoas falam. Isso. E eu falei: doutor, isso vai ser muito importante para Nova Friburgo, tanto para a nossa indústria metal mecânica, as nossas confecções, os nossos artesanatos, os nossos agricultores. E isso é importante, você fomentar realmente a economia como um todo, aquilo que nós falamos no início. São Paulo é forte porque as cidades do interior de São Paulo são muito fortes. Fortíssimas. E a gente tem que buscar isso aqui no estado do Rio. Isso foi outra promessa que ele fez aqui e que a gente vai cobrar e vai lutar por isso, porque é um grande ganho para nós. Um grande ganho. A gente poder receber dólar, receber euro, isso é muito importante. Então, basicamente é isso, Uri. A minha expectativa é essa, que ele possa realmente começar com serenidade, com tranquilidade. Falei já das nossas preocupações aqui, pactuei com o professor Jorge, principalmente em relação à Assembleia, que ele não tem como, se ele tiver toda uma Assembleia contra ele, com algumas raposas que estão lá, vai ser muito complicado, né? Então é melhor ele sentar, vamos fumar o cachimbo da paz aqui, todos nós queremos o melhor para o estado do Rio, vamos caminhar junto, aquilo que for bom a gente vai fazer, aquilo que puder fazer agora a gente faz, aquilo que tiver que esperar a gente espera, mas ouvindo todo mundo, e ele tem feito isso. Alguns prefeitos da nossa região, eles me procuraram para estar com ele, e eu falei com ele no domingo à tarde, antes dele ir para o jogo do Vasco. Inclusive foi pé frio, né, professor? Ele é vascaíno, não? A esposa dele é.
Mas ali era o vereador. Mas ali não era favas contadas, né? Não, ali era o jogo de quem quer ser campeão e quem não quer ser rebaixado. Na verdade, o governador é palmeirense, ele se deu bem. Exatamente. Ele estava ali, na verdade, torcendo contra o Vasco, né? E a esposa dele com a camisa do Vasco. Então, é justamente isso aí. Os prefeitos... Que bom se o futebol fosse assim, né? Isso sempre, aí, né? Harmonia, exatamente. festa, Isso que é o futebol na essência, né? Essa rivalidade é gostosa na brincadeira. Aí ela é muito salutar. Então, os prefeitos me procuraram, alguns prefeitos da nossa região, querendo estar com ele. E eu fiz contato com ele no domingo, inclusive solicitei que se ele pudesse vir a Friburgo, tínhamos tratado disso no programa. Se você me permite, eu quero reiterar aqui publicamente este convite, para que num retorno do agora governador eleito Wilson Witzel a Nova Friburgo, e isso possivelmente acontecerá no decorrer do próximo ano, que tenhamos a possibilidade de, ou na TV, ou no rádio, ou em ambos, dependendo da agenda, conversar com Sua Excelência para justamente, Sérgio, permitir a ele, sobretudo, que exponha o seu perfil, o seu caráter e o seu programa de governo para o Estado do Rio de Janeiro. Para o Estado do Rio. Então ele falou, Sérgio, não fica zangado comigo não, mas hoje, falando de hoje, eu não tenho condição de ir a Nova Friburgo nesse ano. Deixa eu ir em 2019, e aí eu converso com os prefeitos, você pode trazer os prefeitos aqui. Até porque um prefeito que for lá hoje vai conversar. Ele já sentado na cadeira com o secretariado montado, o prefeito vai falar, eu tenho uma dificuldade na Secretaria de Educação. Ele já vai pegar, vai ligar para o secretário, já vai fazer a coisa produtiva, né? Porque hoje ele está focado justamente na montagem, não só do secretariado, porque o Estado do Rio é muito mais do que isso, né, professor? Muito mais. Muito mais, tem vários cargos estratégicos. Você citou, Sérgio, só para corroborar o que você está dizendo, que ele tem sob sua alçada a nomeação de 9 mil cargos públicos. A intenção é reduzir para 6. Para 6 mil. Para 6 mil, né? Ele não é contra cargo público. Outra coisa que ele é totalmente favorável é a parceria público-privada. Com prazos alongados dessa parceria, para você atrair grandes investimentos em grandes projetos. Porque hoje em dia, Zuri, eu pactuo desse pensamento, tá? Eu sou a favor do governo mínimo, do Estado mínimo, porque a minha formação, professor, é de empresa privada. Eu sempre trabalhei em empresa privada. E eu reconheço que o mundo é do especialista. Vamos falar da medicina, Zuri e nobre professor, e os ouvintes e o pessoal do Instagram. Hoje você faz 6 anos de medicina, faz 2 de residência, aí você faz especialização em ortopedia. Aí depois você se especializa, não, eu vou mexer só em joelho, o outro vai mexer em quadril, o outro, não, só vou fazer... Então, isso é natural, trazendo aqui para o nosso município, eu sou totalmente a favor da privatização do estacionamento rotativo. Esse negócio de colocar instituição de caridade para cuidar, isso é jogar para a torcida. Instituição de caridade já faz um trabalho maravilhoso, agradeço a cada uma delas, mas na área deles. Ali eles são bons e nem recebem. A arrecadação pode até ser destinada para eles. Sim, aí é outra coisa, exatamente. E eles fazem muito bem e não recebem o tratamento que deveriam do executivo. Atrasa a subvenção, essa confusão toda. Até porque eles suprem uma deficiência dos governos. Exatamente. Na prestação Faz de o que serviço nós deveríamos fazer. De assistência social. Exatamente. Então, vamos falar aqui para a população entender o que a gente está falando. Eu sou a favor do estacionamento rotativo, totalmente a favor. Agora, o objetivo não é a arrecadação, é a isonomia da vaga. É você dar a oportunidade a cada cidadão de usar a vaga. Agora, hoje, Zui, existe software onde um funcionário da empresa, ele vai passando de moto pelos carros e ali já vai detectar se o cara pagou ou não. Então, existem... Agora, vai chegar um camarada, você está onde? Eu faço estacionamento na cidade de Piraí, na cidade de tal... Não, meu amigo, me desculpa. Não, eu faço estacionamento onde? Em São Paulo, Curitiba, em Recife... Nova Friburgo tem que ser nesse jeito. E manter
a regulação na mão do poder público. Você pode contratar um prestador de serviço. E aí E aí você direciona para onde você quiser a arrecadação. Vereador, você havia solicitado o aval do professor, no seu entendimento aí, que você coloca acerca das dificuldades e desafios que o futuro governador vai ter, mas rapidamente sobre essa questão, o que nos permitiria um programa totalmente dedicado a isso. Eu entendo particularmente que, salvo áreas vitais e sensíveis, como educação, saúde e segurança, a função do Estado deveria ser conceder e fiscalizar. Simples assim. Professor, queremos ouvi-lo. Eu concordo plenamente com isso. Se você olha, vamos trazer para o nosso pequeno universo. Aí eu pergunto a você, vereador, a Zuri, ao amigo ouvinte, se a coleta, destinação e tratamento de lixo tivesse com a prefeitura, nós teríamos esse serviço que está aí? Certamente que não. Né? A própria questão da água e esgoto. Com todo respeito aos seus servidores municipais. Exatamente. Com certeza. O próprio serviço de água e esgoto, que tem um erro contratual que nenhum prefeito quis corrigir, para deixar sempre a culpa em cima de quem fez, e eu não vejo dessa maneira, eu acho que quem assume, entendo que quem assume um órgão, ele tem que corrigir aquilo que está errado, porque se não tivesse nada errado, ele não estaria ali assumindo. Eu, quando peguei a Secretaria de Educação, tinha 10 mil crianças fora da escola, eu nunca joguei a culpa no secretário anterior. Eu fui lá e resolvi o problema. Ônus e bônus, né? Assumiu. Até porque se o governo anterior tivesse sido muito bom, nós não tínhamos chegado à prefeitura. Verdade. Então, alguém pegar esse contrato da água e corrigir isso, é fácil. Eu corrijo isso em 6 meses. Duvido que passe 6 meses a correção disso. Simples, pega o contrato. Ali tem 2 coisas, Zuri. A lei que autoriza a concessão e a questão da licitação. Você pega o edital confronta com a lei. Acabou, você vai ali, o que vale é a lei. O edital é outra coisa. Você vai à lei e corrige. Esses prefeitos que passaram aí nunca quiseram corrigir. Por quê? Para ficar a conta em cima do Paulo Azevedo que fez lá o negócio. Então, governar é isso. Você tem que chegar e corrigir o que o outro fez de errado. Então, as concessões, eu concordo plenamente com você. A iluminação pública está mal feita aí, porque não tem uma empresa concessionária de acordo que faça aquilo que tem que ser feito. Verdade. Agora, o lixo, vou dizer que 70% está bom, porque a escola ambiental não está funcionando e ninguém sabe para onde vai o dinheiro dela. E existe essa destinação. Tem uma verba de 3% do faturamento da empresa que é destinado ao Centro de Educação Ambiental. Retido na fonte, né, professor? E digo isso porque, além de ter votado isso na Câmara, à época eu era o secretário de Educação quando foi elaborado esse negócio. Então, não funciona 100% por isso. Mas você vai às outras concessões, por exemplo, você está falando aqui do turismo, do incentivo à nossa região. Imagine se a RJ 116 estivesse ainda a cargo do governo do Estado. O acesso a Friburgo seria horroroso, como era. Como era. Nós pagamos pedágio caro e com 4 praças de pedágio. Dá para corrigir? Dá. Mas aí, abrir mão do serviço? Não. Não tem como. Nós estamos na reta final, professor. E aí o ilustre vereador havia solicitado o seu aval sobre o entendimento dele, do receio dele nessa articulação do ex-juiz, que precisa realmente, respeitosamente, se despir da toga. Sem dúvida. E assumir outro tipo de atitude aí num outro cenário, mantendo um convívio harmonioso, especialmente com o Poder Legislativo. Sem dúvida. Ele precisa entender que ele agora é o governador do Estado. A atividade é política. E a atividade não se faz política sem diálogo. Não se faz política sem conversa. A política é a arte da conversa. Então não adianta ele deixar parte do sistema conversar e ele ficar olhando. Ele tem que comandar a conversa. Essa é a maneira que eu vejo. Os governos que eu participei, as administrações que eu participei, a liderança era assim. Quem iria comandar o executivo era quem comandava a conversa. Sem querer ser totalitário, nada disso. É o ritual do cargo. Se deixar a deriva, vai começar mal o governo. Tomara que ele tenha essa sensibilidade. Muito bem.
Encerramos aqui a nossa jornada, prometendo retornar na próxima quarta-feira, sempre às 13 horas. Agradecendo o profissionalismo de José Augusto, no comando técnico da Rádio Conselheiro FM, assim como a parceria indispensável da emissora neste projeto de utilidade pública. Também queremos agradecer e registrar a presença de Marcelo Dantas e o Hilton Melo, que estão aqui na equipe do ilustre vereador Sérgio Loubach, registrando todos os momentos, todos os desdobramentos, todas as opiniões que são públicas, mas queremos, sobretudo, agradecer mais uma vez, ilustre vereador, o seu comparecimento, o pronto atendimento ao nosso convite, tanto para comparecer na TV Zoom quanto aqui na Rádio Conselheiro, e tenho certeza que a população assim também entendeu da mesma forma, e sendo assim, registrando esses agradecimentos, queremos ouvi-lo com as suas considerações finais. Zuri, eu que agradeço, fiquei muito feliz de estar aqui no grande programa de muito sucesso, aí, Opinião Pública. Tenho certeza que essa dupla aqui joga por música. Isso é importante. Aliás, esse trio, né? Tem ali o Guto na cabeça da área distribuindo a bola. Na operação técnica. Foi muito bacana. Exatamente, isso para nós foi uma grande honra estar presente. Eu quero deixar uma palavra de otimismo, por favor, de esperança para o povo de Nova Friburgo e toda a nossa região. O doutor Wilson é uma pessoa honesta, um cidadão que realmente vai se dar muito pelo município e uma pessoa humilde, né? Ele sabe de onde ele veio. Então eu estou muito esperançoso, realmente, vou fazer tudo o que puder para ajudá-lo nessa jornada que vai se iniciar, quer dizer, já se iniciou, mas efetivamente no dia 1º de janeiro de 2019, para que o Rio de Janeiro realmente volte a ser locomotiva e deixe de ser vagão. O ouvinte, o incauto ouvinte que quiser manter contato contigo, qual é a sua orientação? O nosso gabinete é o 18 na Câmara, fica aberto de 9 às 18, não fecha para almoço, eu não permito isso. A turma faz regime, né? Cidadão, a hora que for lá, vai ser bem recebido. A nossa rede social e o meu telefone particular, que é 981331130. Repita! 981331130. Esse telefone é meu há mais de 8 anos. E é o WhatsApp também. Peço desculpas se às vezes ligo, eu não atendo na hora. Igual nesse momento estamos aqui tendo o prazer de aprender política e de falar um pouquinho com o povo. Agora, quem ligou para mim, mas saindo daqui eu já dou o retorno. Certamente. Esse é o procedimento que sempre tive. Certamente. Muito bom. E agradecer ao professor Jorge pelos ensinamentos, né? E te pedir que todas as vezes que tiver essa oportunidade, lembra do seu amigo tricolor. Tá bom, Zuri? Esteja certo disso, agradecer ao Marcelo, o Hilton que me acompanharam e agradecer ao Guto essa oportunidade também. Esteja certo, você será sempre lembrado, até porque a dinâmica é muito interessante, você é articulado, você tem conteúdo, então a gente só corrige aí às vezes os rumos e coloca a atração no stand-by. Queremos também destacar os comentários sempre precisos, corajosos e por vezes que incomodam do professor Jorge Carvalho, a raposa felpuda da política friburguense, com as suas despedidas. Zuria e os seus adjetivos. Aqui, pedindo desculpas pelo atraso. Amigos, né? Fica tranquilo, foi plenamente justificado. Agradecendo a presença do Sérgio, desejando a ele todo sucesso aí nessa caminhada, desejando ao governador uma boa gestão. E até quarta-feira que vem, se Deus quiser, esperando que Vasco e Fluminense escapem desse calvário que é a Série B. Ou podem declinar juntos, né, professor? De mãos dadas. Lamentavelmente. E também, obviamente, queremos sempre agradecer sua motivadora audiência, nesta ocasião, representada sobretudo pelo público feminino. Muito bom, bastante romântico. Aqui sempre teremos opinião e será pública. Que Deus proteja o pujante, mais sofrido e maltratado distrito de Conselheiro Paulino. Boa semana, Nova Friburgo.
Programa Opinião Pública. Apresentação de Zuri Maurer com análises de Jorge Carvalho. Produção e realização da Rádio Conselheiro FM. Agradecemos a sua audiência e até a próxima edição.